Olá pessoal, nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do teste de normalidade, né? Então, se a gente observar, né, desde quando a gente começou a trabalhar dentro da disciplina lá com teste de média, a gente tinha que assumir a pressuposição da normalidade. Então agora a gente vai vencer, ultrapassar essa barreira, não assumir fazer o teste para verificar se a gente tem um conjunto de dados que a gente pode estudar como normalmente distribuído ou não. Então, se vocês observarem, um teste de normalidade, né? Ele é um teste de hipótese também. Então, ele vem, né, dentro daquelas regras do teste de hipótese lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é enunciar esse teste de hipótese, né? Então, ele é um teste de hipótese. Teste de hipótese, a gente tem que primeiro enunciar a hipótese de nulidade e a hipótese alternativa. A hipótese de nulidade vai ser os dados podem ser estudados como normal. E a hipótese alternativa, os dados não podem ser estudados como normal. Aqui a gente tem as nossas hipóteses anunciadas, né? Agora a gente vai assumir uma significância. Para isso, né, os testes de normalidade, nós vamos assumir um alfa igual a 5%. Agora a gente vai decidir o teste que a gente vai fazer, né? Que tipo de teste a gente vai fazer. A gente vai fazer, a princípio, tendo em vista o que o programa que a gente está usando dispõe, né? Vai ser o teste de Shapiro-Wilk. Esse teste, ele é um teste bastante utilizado. Existem alguns testes de normalidade que você tem que ter alguns valores prévios, né? E esse aqui não. É o teste Shapiro-Wilk aí, né? E agora a ideia é a gente vai pegar os dados que vocês já estão trabalhando com eles, né? Que são esses dados aqui, ó. Vou mostrar para vocês. São esses dados aqui, né? A gente vai fazer primeiro aqui com a temperatura do município de Nortelândia e a temperatura do município de Cáceres, né? Então, essas duas temperaturas a gente organizou aqui. Aqui são as temperaturas de Nortelândia. E aqui a temperatura de Cáceres. Então, para a gente organizar isso aqui, a gente tem que ter um cuidado que o Excel não faz. Então, eu vou precisar converter o que é vírgula aqui em ponto. Por quê? Porque o Minitab usa separador decimal como... O Minitab não, o Biostat usa separador decimal como ponto. Então, eu vou vir aqui, localizar e substituir, localizar todas as vírgulas
né, e substituir por ponto. Então vou colocar vírgula aqui e vou substituir por ponto, vou mandar ele fazer. Aí ele vai fazer, eu vou pegar aqui só os números, né? Copiar. Vou trazer aqui pro Biostat. E vou colar no Biostat. Então tá aqui. Veio com ponto aí, então tá tudo ok. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em estatística, né? Normalidade. E aqui tem as opções de teste de normalidade que o Biostat faz. Então, o D'Agostino e o D'Agostino Pearson. O D'Agostino Pearson você precisa informar alguma coisa para ele. Eu não conheço muito esses testes. Os normalmente utilizados é o Kolmogorov, o Lilliefors e o Shapiro-Wilk, é o que eu mais utilizo. Normalmente eu utilizo o Lilliefors e o Shapiro-Wilk. Nesse algoritmo, o Kolmogorov ele pede que você saiba da média populacional para você poder informar. Então a gente vai usar o Shapiro, né? Até porque tem poucas amostras aqui, vamos usar o Shapiro. E aí basta, tá aqui a janela do Shapiro, eu escolher que tipo de teste. Eu posso fazer em dois? Posso, Shapiro faz em dois. Tem uns testes que não fazem em dois, né? Já escolho os dois que eu quero fazer, porque a ideia é ajustar um modelo com as duas temperaturas, né? Onde baseado em um eu posso estimar a outra. Então aqui eu tenho os resultados. O 1, né? O 1 é a temperatura aqui na Hortelândia, o 2 é a temperatura em Cáceres. São 12 amostras para cada um, a média de cada um. Os desvios, né? É o desvio padrão de cada um. E o valor da estatística de Shapiro de cada um. E o valor já de probabilidade para essa estatística. Então, normalmente, eu teria que pegar esse valor e olhar numa tabela, né? A tabela que ela tem como base comparativa o teste de Shapiro. Mas como eu estou fazendo em um software, eu já vou olhar aqui o valor de probabilidade, né? O valor de probabilidade. Então, eu tenho aqui, ó, 1% para o 1 e 0,01%, 0,09% é 2, né? 0,09% para a temperatura de Cáceres. Isso quer dizer, né, se eu estou fazendo 1 por 1, né? Eu calculei o valor da estatística de Shapiro. Eu encontrei um Shapiro, Wilk, né, um W, igual. Encontrei esse Shapiro igual para o 1, 0,8039 com 1%. Então, encontrei 0,8039 com o p-valor de 0,01, né? Então isso aqui é igual a 1%, né? E aí o que a gente observa? Observa o p-valor, 1%, e observa o nível de significância adotado, 5%. Como o meu p-valor, né? Ele foi menor que o meu alfa, que é a minha significância, rejeita H0. Logo, esses dados aí, ó, esses dados aqui de temperatura, eles não podem ser estudados como normalmente distribuído. Sumiu até meu conjunto de dados aqui.
esses dados aqui de temperatura, eles não podem ser estudados como normalmente distribuídos. Isso tanto para a temperatura de Nortelândia, que foi a primeira que nós fizemos aí, quanto para a temperatura de Cáceres, né? Por quê? E se a gente observar aqui em Cáceres, nós vamos ter aqui um valor de estatística de Shapiro-Wilk de 7,954. Né? Então a gente tem um valor de estatística 0,7954 e um p-valor, ou um valor de probabilidade, né, para esse cara aqui, associado a esse cara, a esse W aí, de 0,009. E isso é 0,9, né? 0,9%, não deu nem 1%. E aí a gente entra pela mesma regra. P-valor menor que o meu nível de significância, rejeita H0. Isso quer dizer o seguinte, né? A gente rejeitou H0 nos dois casos, os dados, rejeitou que os dados podem ser estudados como normal ou como normalmente distribuídos. Qual a implicação, né? Eu não posso calcular a correlação de Pearson com eles, porque a correlação de Pearson é um parâmetro que exige que eles sejam normalmente distribuídos. Eu não posso fazer teste de média com eles, porque é um teste paramétrico, exige que a normalidade seja obedecida, que eles sejam normalmente distribuídos. Então, praticamente tudo que a gente viu na disciplina, a gente não pode fazer com esse tipo de dado. A gente teria que utilizar os métodos não paramétricos, que aí é uma outra história.